Eis a questão que tem dividido o universo leonino. Será que Ruben Amorim tem apostado na formação? Será que os talentos de Eduardo Quaresma, Renato Veiga e Fatau foram desperdiçados pelo treinador dos Leões? Vamos analisar os períodos entre as épocas 16, 17 e 2021 e comparar os resultados com a era Amorim. Parte 1. Épocas 16, 17 e 2021. Para começar a analisar, temos de definir os critérios de seleção. Nesta análise concentramos 3 critérios: um número mínimo de minutos pela equipa A, presença em escalões de formação e atletas contratados com menos de 21 anos. Na tabela, conseguimos ver 10 jogadores lançados neste período. Estão ordenados por ordem de minutos e totalizam 13.000 minutos. O market value de todos os jogadores somados dá cerca de 137 milhões e o total de FIIs correspondente às transferências destes mesmos jogadores totaliza 57 milhões. É também importante mencionar que 2 jogadores desta lista saíram em situações excepcionais. Paulo dos casos de Rafael Leão e Daniel Podense, que saíram antes do término do seu contrato, alegando justa causa após o ataque de Alcochete. Começando por analisar o valor das transferências, o caso de destaque é de Rafael Leão, que apenas com 134 minutos pela equipa principal do Sporting, valeu aos cofres leoninos cerca de 20 milhões de euros. De seguida, temos o caso de Thierry Correia, que com apenas 492 minutos rendeu aos cofres leoninos 12 milhões de euros. Segue-se Mateus Pereira, Daniel Podense e, por fim, Luís Maximiano. O caso da transferência top 5 do Sporting, Luís Maximiano, é um caso interessante de analisar, visto que foi o jogador a ser vendido mais recentemente, em agosto de 2021, e foi também o jogador com mais minutos nesta lista. Por fim, podemos também verificar que não há uma grande diferença entre os valores de mercado e os valores das transferências dos jogadores, à exceção dos casos de Rafael Leão e Daniel Podense, casos consequentes do ataque de Alcochete, onde a discrepância aumenta. Para resumir, podemos concluir que o ataque ao Alcochete mancha um bocado aqui a época, afetando diretamente o desfecho de 2 jogadores, e em média estes 10 jogadores contabilizaram cerca de 1.357 minutos por cada um deles e valores de transferência na casa dos 8.150.000 euros. Parte 2. A era Amorim. Analisando agora a tabela da era Amorim, é possível ver um aumento significativo nos 3 vértices da nossa análise. Começando a analisar nas transferências, apesar de serem visto um menor número de transferências, o valor é superior. É também interessante analisar que, comparativamente à tabela anterior, as maiores transferências neste caso acontecem em jogadores com mais minutos. No top 3, à exceção de Gonçalo Inácio, Mateus Nunes e Nuno Mendes totalizaram cerca de 90 milhões de euros em valores de transferência para o clube. Olhando para o segundo vértice da nossa análise, o valor de mercado, é também possível verificar um aumento face ao período homólogo. Os valores de mercado apresentam uma concentração no top 3 de jogadores com mais minutos e é um indicador que esperemos continue a sofrer alterações ao longo desta época, devido ao facto de vários jogadores desta lista continuarem a somar minutos pela equipa principal do Sport. Por fim, o vetor dos minutos é aquele que nos apresenta uma evolução mais significativa. Totalizando cerca de 31.000 minutos, este valor é bastante superior ao período anterior, e durante esta época é expectável que os contadores de 5 jogadores desta tabela continuem a aumentar. Em resumo, cada um destes jogadores conta com 2.621 minutos pela equipa principal do Sporting e a nível das transferências efetuadas, o valor médio ronda os 28 milhões de euros. Parte 3. A comparação. Comparando os 2 períodos de análise, a era Amorim é o período que não só conta com mais jogadores lançados, como também o período onde houve uma maior receita em transferências e valorização de mercado. É importante não esquecer que esta análise foca-se em jogadores com selo de Alcochete e exclui assim quaisquer análise da política de transferência. Analisando os casos mais controversos e começando por Eduardo Quaresma, ainda não é possível fazer qualquer conclusão. O jogador conta com mais de 1.000 minutos, o que é mais do que jogadores como Chermiti, Thierry Correia e Fatau, e tem somado minutos em jogos importantes, como recentemente no clássico contra o Futebol Clube do Porto. É expectável que o jogador continue a ganhar minutos e, tendo em conta o número atual, já é considerado como uma aposta do técnico verde e branco. O caso de Renato Veiga já é bastante diferente, visto que o jogador não chegou a estrear oficialmente pela equipa A do Sporting. O Sporting deixou o jogador sair em definitiva a troco de 4,6 milhões de euros e mais 10% de uma futura transferência, o que é um valor recorde para a transferência de um jogador que não estreou pela equipa principal. Só o futuro dirá se foi ou não uma boa venda, e neste momento o jogador tem um valor de 2 milhões de euros e conta com 15 jogos ao serviço do brasileiro. Por fim, o caso Fatau é bastante diferente dos 2 jogadores anteriores. O jogador foi contratado em abril de 2022 a troco de 500 mil euros. Alinhou em 12 jogos pelo Sporting, somando 276 minutos até ter sido emprestado no início da época atual ao Leicester,
O empréstimo este contempla uma opção de compra obrigatória de 17 milhões de euros caso o clube inglês seja promovido ao primeiro escalão. Ruben Amorim confessou em diversas conferências de imprensa que o jogador ganês tem um enorme potencial. Contudo, também tem algumas lacunas táticas, estando atrás de nomes do plantel leonino como Trincão, Edwards, Pote e também Paulinho e Jenny. A estrutura leonina deu espaço ao jovem ganês para continuar a crescer e a valorizar o seu futebol. Fatal está avaliado em 7 milhões de euros e conta com 20 jogos no Leicester. A verdade é que cada um destes casos dava um vídeo só por si. Seria necessário analisar ao detalhe os empréstimos e as prestações dos jogadores no mesmo período e também as alternativas presentes no plantel. O que podemos dizer no momento é que a venda de Renato Veiga é uma venda histórica por ter sido o valor recorde por um jogador que não se estreou. E a saída de Fatal não só permitiu ao jogador encontrar um sítio onde é efetivamente uma opção, como também poderá trazer uma mais-valia significativa aos cofres leoninos, tendo rentabilizado o jogador em 16 milhões de euros no espaço inferior a um ano. Não se esqueçam de deixar a vossa opinião nos comentários e digam o que acham da política de lançamento de jovens da formação no período Amorim.